Vamos fazer então um exercício de convecção sobre um cilindro. Novamente, vocês podem pausar, tentar resolver por vocês mesmos. Bom, então o problema ele é relativamente simples de formular e também de resolver, né? A gente tem um cilindro, um escoamento ao redor desse cilindro, quer saber qual que é a temperatura, né? Sabendo a velocidade e a potência que está sendo dissipada. Né? Isso é bastante usado em metrologia, de você medir temperatura usando correlações de transferência de calor. Tá? Então, a gente considera aqui o nosso cilindro, né, que está dissipando aqui um determinado calor por convecção. Né, e aqui tem uma geração de potência. Né, aqui tem uma potência elétrica, né, que vamos colocar com linha, porque é por unidade de comprimento. Né. Aí a gente faz um balanço de energia. Onde a gente tem uma taxa de acumulação é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída mais a taxa de geração. Bom, isso aqui é zero porque estamos em regime permanente e não tem nenhum tipo de energia entrando. Então, vai dar que o que está sendo gerado está sendo dissipado. Né? Então, aqui a gente tem a potência elétrica, né? Tudo por unidade de comprimento, e aqui então vai ter o calor de convecção, né? Que seria esse termo aqui. Por unidade de comprimento, isso vai ser um H médio ao longo da circunferência, né? Ao longo da área. A área por unidade de comprimento é o perímetro, né? Então vai ser π vezes o diâmetro. E aqui vai ter a temperatura da superfície, que é o que a gente quer descobrir, né? E aqui a gente considera que tem, então, um escoamento que ele chega aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo e uma temperatura de 300 Kelvin. Então aqui seria Ts menos T infinito. Portanto, a temperatura que a gente quer descobrir, né, a gente pode só rearranjar essa expressão. Onde essa potência aqui é de 1000 watts por metro e o diâmetro é de 10 milímetros. Bom, como na maioria dos problemas de convecção, a questão é como calcular esse H, né, a partir de dados de velocidade e temperatura, que é o que geralmente é medido. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem aqui um problema, uma convecção externa sobre o cilindro. Né? A gente tem correlações experimentais para esse tipo de problema. Né? Vamos aplicar aqui, por exemplo, a correlação de Churchill e Bernstein, né? Que vale, em princípio, para essa faixa aqui, que é para justamente esse problema. Então, para isso, a gente precisa calcular o número de Prandtl e o número de Reynolds. E daí a gente cai no problema que acontece frequentemente, que é, para calcular a temperatura de superfície, a gente precisa do coeficiente convectivo. Para calcular o coeficiente convectivo, a gente precisa de uma temperatura de filme. E para calcular a temperatura de filme, a gente precisa dessa temperatura. Então, é um problema iterativo. Né? É um problema que precisa a gente estimar um valor inicial. Tá? Bom, como é um aquecedor, né, e a potência aqui é bastante grande, vamos colocar aqui que a temperatura de superfície, né, por exemplo, vai ser o dobro.
da temperatura, tá? Então vai ser uns 600 Kelvin, de maneira que a temperatura de filme vai ser 450 Kelvin, né? Daí é um escoamento de ar, né? Sempre importante verificar qual que é o fluido. Então, a gente vai numa tabela de propriedades termofísicas e pega as propriedades do ar nessa temperatura. Então, as propriedades relevantes são essas aqui: a viscosidade cinemática, a condutividade térmica e o número de Prandtl. Então, o número de Reynolds, baseado no diâmetro, né, é VD sobre Ni, que dá 3.087. E se a gente multiplicar 3.087 por Prandtl, vai dar maior que 0,2, né, que é o que precisa. Então, podemos usar essa correlação. Então, eu vou pegar aquela expressão, pessoal, e não vou escrever aqui, mas é só substituir os valores, tá? De Reynolds e Prandtl. Isso dá um Nusselt de 28,2. Com isso, o coeficiente é Nusselt, a condutividade sobre o diâmetro, que dá 105,2. E com isso, a temperatura de superfície é de 603 Kelvin, que bate com o valor que foi estimado, né? Então, não é preciso iterar nesse caso.